No último relato de hoje, você verá a história de um homem que acreditava ter uma relação bastante sólida com sua esposa. Todavia, certo dia, após reparar em um pequeno detalhe em um dos colares favoritos dela, ele começou a descobrir que a realidade das coisas não era como ele imaginava. Diante de uma aparente traição, ele começou a agir para proteger os seus filhos. Com o apoio de seu irmão, ele reuniu provas e buscou justiça, tudo isso enquanto lidava com a dor e os questionamentos que agora pairavam em sua mente. O dog do Reddit. Primeiro relato. Sou babaca por ficar brava com minha irmã, porque ela mostrou uma apresentação com fotos privadas minhas e do meu marido, na recepção do nosso casamento. Olá a todos! No último fim de semana foi a data do meu casamento e, tecnicamente, foi meu segundo casamento, ou talvez o meu casamento de verdade, isso porque o meu marido e eu fugimos e nos casamos em Las Vegas, assim como certamente muitos já viram em muitos filmes cafonas e de comédia por aí, então esse foi um evento mais para a família do que para nós. Minha irmã foi minha dama de honra e ela mostrou uma apresentação em PowerPoint com uma montagem de fotos durante a recepção, mas eu pensei que seriam apenas fotos e vídeos fofos meus e do meu marido. Só destacando que somos amigos desde a primeira série, então havia muito material bom para criar uma montagem legal, mas em vez disso minha irmã disse a todos. Para todos vocês que não sabem, este é o segundo casamento da minha irmã e do marido dela. Vamos ver como foi o primeiro. E aqui que toda a situação começou a se desenrolar. Como eu disse antes, nós nos casamos em Vegas, então não foi nada normal. A coisa ficou meio estranha e tiramos 1 milhão de fotos e vídeos, e muitos deles pareciam super inapropriados fora do contexto, e talvez mesmo no contexto também. Tipo, não tivemos nenhuma despedida de solteiro ou solteira, então na noite anterior ao casamento fomos a um clube de dançarinas, se é que posso dizer assim, tanto femininas quanto masculinos, isso mas como uma piada. Então tinha uma foto minha olhando furiosa para meu marido olhando para as partes de algumas mulheres, e uma do meu marido fazendo o mesmo enquanto eu estava olhando para um cara fazendo o helicóptero. Tinha uma foto nossa comendo dominos em um quarto de hotel só de roupas íntimas. Tinha uma foto nossa fazendo uma sessão de fotos de cowboy improvisada, que era uma piada interna nossa, que nem vou me esforçar aqui para explicar. Tinha uma foto minha na piscina de um hotel usando um biquíni minúsculo que poderia muito bem ser invisível e praticamente com o meu traseiro todo de fora. Tinha uma foto do meu marido tocando violão com apenas o violão lhe cobrindo, e eu cantando de mentira ao lado dele, usando apenas uma camiseta longa um pouco transparente. Teve até uma foto que não tinha nada a ver com o casamento, de nós dois fantasiados de Ciclope e Emma Frost para uma festa de Halloween, que eu também estou com uma roupa meio transparente, enquanto meu marido está em um tipo de terno apertado e super visível. A apresentação terminou com uma montagem reconhecidamente muito boa de fotos e vídeos meus e do meu marido na escola e no ensino médio, etc., justapostos com fotos mais recentes e apropriadas, e foi genuinamente muito comovente e todos adoraram essa parte, mas eu estava morrendo de vergonha sobre as outras fotos. Quer dizer, minha avó estava lá e os dois avós do meu marido também. E, obviamente, um monte de gente de quem somos amigos e conhecidos, mas também, tecnicamente, não muito próximos. Nossos amigos em si acharam tudo muito hilário, no entanto. Então, ao menos dá para se dizer que existiu um pouco de todas as emoções nessa apresentação. Eu disse à minha irmã que o que ela fez foi algo bastante estúpido e desmedido, mesmo que eu também percebesse que ela se esforçou e fez algo bonito em outra parte. Ela começou a chorar e me chamou de ingrata. Devo dizer que o que me chateia mais é que na segunda parte da apresentação, aquela que não incluiu as fotos de Vegas, foi realmente a melhor coisa de todas. Tipo, ela de alguma forma encontrou um vídeo caseiro previamente desenterrado do meu marido e eu, quando tínhamos uns 8 anos de idade, dizendo que iríamos nos casar quando crescêssemos, e isso me deixou tão emocionada que senti que ia desmaiar. Se ela tivesse se limitado a isso, teria sido absolutamente perfeito. Ainda, não acho que sou puritana só porque não quero que minha avó e outros parentes aleatórios olhem fotos minhas olhando para caras fazendo o helicóptero, ou do meu marido olhando outras mulheres, isso bem no nosso casamento. Acho que algumas pessoas na plateia acharam divertido de verdade, mas algumas provavelmente acharam algo escandaloso. Não acho que minha irmã fez isso para me envergonhar de propósito, acho que ela simplesmente não estava pensando. De qualquer forma, sou babaca por pensar que minha irmã ultrapassou os limites ao incluir essas fotos, que compartilhei apenas com ela em sigilo. Atualização. Vou dar esta pequena atualização, para encerrar, e depois deixar tudo isso para trás. Primeiro, fiquei surpresa com a quantidade de comentários que diziam que minha irmã claramente fez isso para me humilhar, provavelmente por ciúmes. Ciúmes de quê? Do meu marido?
Ela é uma mulher que gosta de mulheres e ela definitivamente está em um relacionamento amoroso há alguns anos. Meu casamento? Minha mãe até se ofereceu para pagar pelo casamento dela 1 milhão de vezes e minha irmã sempre recusou, ela não quer um. Minha viagem para Las Vegas? Minha irmã tinha noites mais selvagens a cada 2 fins de semana antigamente. Não, eu não acho que isso foi feito maliciosamente, ela era apenas uma idiota que quis fazer graça. Então, sobre a repercussão das fotos propriamente dita. Minha mãe e minha tia explodiram com minha irmã sobre elas, dizendo a ela que alguns membros discretos da família comentaram que elas eram bem cafonas e de gosto duvidoso. Meu marido me garante que do lado da família dele, todos acharam hilário e estão tranquilos sobre isso. Apenas uma das minhas tias idosas se aproximou de mim, referindo-se à foto onde o pacote do meu marido apareceu considerável na fantasia de ciclope, ela sussurrou para mim um parabéns e foi embora com uma piscadela e um sorriso sarcástico. Então isso foi algo selvagem e inesperado para mim, mas legal. Pelo menos alguém do meu lado da família pôde ver o lado bom. De qualquer forma, minha irmã ficou furiosa comigo e com minha mãe e nos chamou de incrivelmente ingratas, e disse que essa foi a última vez que ela faz algo por qualquer uma de nós e agora ela não está mais falando com nenhum de nós, e para ser sincera, eu também não estou com vontade de falar com ela por agora. As coisas estão tensas com minha mãe também porque ela está meio que me culpando, dizendo coisas como: o que você estava pensando? Por que você tiraria esse tipo de foto? E eu não estou aqui para essa besteira, então estou meio que silenciando ela também no momento, pois talvez essa confusão já esteja começando a tomar uma proporção um pouco maior do que deveria. Ainda, por curiosidade, liguei para a parceira da minha irmã, vamos chamá-la de Rose, que ajudou a editar a apresentação, e perguntei o que minha irmã estava pensando sobre aquelas fotos. Ela disse que elas tinham combinado com meu marido com antecedência. Eu disse a ele e ele disse: o quê? Definitivamente não. Ele disse que minha irmã perguntou se eles poderiam adicionar algumas das fotos de Vegas à apresentação, mas ele presumiu que eram as não estranhas, as não inapropriadas. Por que ele presumiria que ela quis dizer as fotos inapropriadas? Certamente ela vai tentar alegar algum tipo de mal-entendido ou algo assim, mas eu não acredito nisso também. Honestamente, a parte mais desagradável para mim foi imaginar como a família dele, especificamente, os pais dele iriam reagir. Mas, aparentemente, até os avós dele acharam isso uma piada. Então, isso meio que me dá um pouco de paz. Quanto à minha própria família, honestamente, tanto faz, eles podem pensar que eu sou de classe baixa e vulgar o quanto quiserem, eu não poderia me importar menos. De qualquer forma, sei que vou perdoar minha irmã eventualmente, e minha mãe também. A parte com as outras fotos e vídeos e especialmente, o vídeo de nós com 8 anos que mencionei no meu primeiro post, realmente me comoveu profundamente, tanto que agora já está vencendo a batalha contra o constrangimento das outras fotos que ainda estou sentindo. Devo ir para minha lua de mel com o meu marido neste fim de semana, e espero que tudo esteja de volta ao normal quando eu finalmente voltar. Muito obrigado por tirarem um tempo para ouvirem e tentarem me ajudar com o meu relato. Obrigada. Comentários sobre o relato. Acho que a irmã fez isso como uma brincadeira e realmente pensou que as pessoas achariam hilário, mas quando nem todas acharam e ela foi chamada a atenção, e com razão, ela ficou na defensiva e dobrou a aposta. Por pior que tenha sido adicionar as fotos, se a irmã tivesse se desculpado sinceramente, tenho certeza de que toda essa situação teria passado rapidamente. Para ser sincera, a reação dela é pior do que as fotos. Bem, ao menos essa é a minha impressão. Concordo com o comentário anterior. Sinto que isso pende mais para um comportamento de brincadeira do que para algo realmente malicioso, e não sinto vibrações de ciúmes aqui. Parece um irmão tentando zoar o outro irmão, mas passando dos limites. Bem, vejo exagero na maior parte disso. Parece que muitos convidados acharam hilário. É aí que acho que você também está certa sobre a resposta da irmã. Tudo poderia ser perdoado com simples desculpas. Alguém pode me explicar o que é esse helicóptero? Mas acho que a irmã não tinha nenhuma vibração maliciosa, apenas era uma idiota, porque ela mesma já fez coisas mais selvagens e provavelmente achava que conhecia o gosto da irmã. Ela realmente pensou que seria engraçado, e pela própria admissão da OP, muitos pensaram assim também. Ela queria incluir todos os aspectos, incluindo o humor, e foi o que ela fez. No entanto, ela precisa entender que as pessoas têm definições diferentes sobre o que é aceitável. Só fiquei um pouco curiosa para saber qual a idade atual dessa irmã. Não que isso mude muita coisa, até porque ela já é uma mulher adulta. Ademais, acho que eu gostaria que as pessoas finalmente aprendessem que casamentos não são apropriados para pegadinhas. Eles nunca foram.
E se você faz algo errado, encare isso. Dobrar a aposta só faz as pessoas desconfiarem ainda mais de você, e também demonstra que ela não tem muita maturidade para aceitar aonde errou. Vejo que a OP, ao mesmo tempo que critica a irmã, também a elogia. Obviamente que ficou claro o porquê disso. Só acho que ela também deveria deixar mais claro se ela realmente gostou ou se não gostou. Pelo lado da irmã, eu acredito que ela não entendeu que existem certas ocasiões para certas atitudes e brincadeiras. Certamente essa não era a melhor ocasião. Não é porque você pode fazer algo, que você deve fazer esse algo. Espero que algum dia ela ainda aprenda essa lição básica sobre a vida. Segundo relato. Minha esposa ocupada estava tendo um caso com um funcionário. Então fiz questão de que nossos filhos soubessem o tipo de mãe que tinham. A mentira pode parecer refinada na superfície, mas uma vez que você puxa o fio, tudo se desfaz. E não é nem de perto tão bonito quanto um colar bem feito. Bem, essa é minha terceira tentativa de escrever isso, porque sempre acabo apagando antes de postar. Mas dizem que a terceira vez é a definitiva, eu acho. Também parece uma forma meio distorcida de terapia, desabafar finalmente postando aqui. Eu, homem de 44 anos, e minha esposa Sarah, mulher de 41 anos, estamos casados há quase 14 anos. Temos 2 filhos e uma bela casa no subúrbio. As coisas não eram ruins, só previsíveis. Trabalhamos duro, criamos nossos filhos, e de vez em quando saímos para um encontro para tentar apimentar as coisas. Nós nos conhecemos através de um amigo em comum, Greg, que conheço desde a faculdade. Sarah tinha acabado de voltar para a cidade depois de terminar seu diploma, e Greg achou que nos daríamos bem. Na época, eu não estava procurando nada sério. Tinha acabado de sair de um relacionamento longo e não estava na melhor das fases. Mas Greg continuou nos empurrando um para o outro. Sarah era fácil de conversar, e não parecia estar se esforçando demais. Eu não estava procurando amor. Estava mais interessado em viver o momento e manter as coisas leves. Até disse isso a ela logo no início, que não tinha certeza sobre entrar em algo sério. Ela parecia estar bem com isso. Mas, apesar disso, não demorou para deixar de ser casual. Continuamos saindo e trocando mensagens o tempo todo. 3 meses depois, percebi que gostava muito de estar perto dela e, sem nem perceber, eu já estava completamente envolvido. Não foi um grande início romântico, mas funcionou. Depois de cerca de 2 anos de namoro, nos mudamos para morarmos juntos. Honestamente, nem estava pensando em casamento por um tempo, mas Sarah mencionou casualmente uma noite enquanto assistíamos TV e, no nosso jeito de fazer as coisas, concordamos que fazia sentido. E, de repente, estávamos planejando um pequeno casamento apenas com amigos próximos e familiares. Quanto aos filhos, bem, também não planejamos exatamente. O primeiro veio cerca de 1 ano depois de nos casarmos, mas estávamos em um bom momento, então apenas seguimos em frente. O segundo filho veio alguns anos depois, e assim a vida ficou agitada, tanto com a criação dos filhos quanto com o trabalho. Sarah trabalha com planejamento de eventos, o que significa muitas noites e finais de semana ocupados. Costumava ser motivo de orgulho o fato de eu confiar tanto nela. Afinal, nunca dei a ela motivos para duvidar de mim, e ela parecia sempre estar onde dizia que estaria. Com o tempo, isso me fez construir uma confiança bastante forte nela. Não acho que isso seja nada irracional. Um ponto importante que tenho que mencionar, por mais bobo que pareça agora, é que minha esposa ama pérolas. Suas peças de joias favoritas são as de pérolas que comprei para ela ao longo dos anos. Ela era estranhamente obcecada por pérolas, o que achei irônico, já que ela absolutamente odiava comer ostras. Ela sempre fazia questão de que as marcas de onde eu comprava as pérolas garantissem que o processo de obtenção fosse ético. Eu não me importava tanto, mas tinha que garantir, porque ela pesquisava tudo sobre as pérolas. Eu não a decepcionei nesse sentido. Comprei para ela um colar de pérolas no casamento, uma pulseira no nosso 5º aniversário e brincos no 10º, todos de marcas caras que garantiam um processo de produção totalmente ético. Ela era praticamente obcecada. Usava ao menos uma peça em todos os eventos, e em ocasiões especiais, usava as 3 como se fossem algum tipo de amuleto de sorte. Se não fosse uma ocasião especial ou evento, elas nunca saíam da caixa. Imagine o quão surpreso fiquei quando estava lavando roupa um dia e encontrei seus brincos favoritos enfiados no bolso do casaco. Um casaco que ela não usava há meses, por sinal. Eu só estava separando as roupas, verificando os bolsos antes de colocá-las na cesta de roupas. E lá estavam eles. Aqueles pequenos brincos de pérola que dei a ela no nosso aniversário. Os mesmos brincos que ela usava o tempo todo para eventos de trabalho ou quando tinha compromissos importantes. Eles eram vai com tudo dela. Então, ver aqueles brincos enfiados no bolso de um casaco, como se fossem troco de sobra, foi preocupante. Eles sempre ficavam nas caixinhas aveludadas em que vieram, se ela não estivesse usando. Perguntei sobre isso de forma casual, tentando não parecer paranoico.
Ela riu e disse algo sobre tirá-los após algum evento e esquecer de colocá-los de volta. Mas o riso não chegou aos olhos. Não sei se vocês entendem o que isso significa. Havia algo no olhar dela que não me caiu bem. Conheço-a há tempo suficiente para entender a linguagem corporal dela. Parecia que ela estava me descartando naquele momento. E foi aí que tive a primeira sensação real de que algo estava errado. Foi quando comecei a juntar todas as pequenas coisas estranhas que eu havia notado antes, mas ignorei. Tive que me tornar um espião da noite para o dia. Tentei fazer tudo de forma sutil. De repente, comecei a observá-la mais de perto, anotando mentalmente sua agenda, comparando o que ela dizia que estava fazendo com o que parecia possível. Toda vez que ela tinha uma reunião à noite, eu verificava suas redes sociais como um tipo de detetive, tentando casar sua história com qualquer pista que pudesse encontrar online. Era muito exaustivo, especialmente porque, mesmo com tudo isso, eu não estava chegando a lugar nenhum. Era como tentar resolver um quebra-cabeça com metade das peças faltando. Ela era cuidadosa, ou pelo menos cuidadosa o suficiente para não deixar nada óbvio. Então, numa sexta-feira à noite, ela me disse que encontraria um cliente em um restaurante de hotel no centro, onde estava organizando um grande evento. Ela disse que voltaria tarde, talvez só à meia-noite. Nesse ponto, o sentimento de segui-la era tão forte que decidi fazer uma pequena vigilância, só para ver se ela estava realmente onde disse que estaria. Eu poderia ter contratado um detetive, mas queria economizar dinheiro, já que não tinha provas concretas ainda. Dirigi até o hotel por volta das 21 horas, estacionei em um lugar onde podia ver a entrada e esperei. Nenhum sinal do carro dela. Esperei por mais de 1 hora, talvez até 2. Apenas observando a entrada como um idiota, esperando vê-la sair e me provar que eu estava errado. Mas não, nada de Sarah. Nesse ponto, comecei a sentir um aperto no peito. Era como se tudo o que eu estava tentando ignorar estivesse se concretizando. Ela não estava onde disse que estaria. Então, só pude me perguntar onde diabos ela estava naquela hora da noite. Se não estava no hotel, eventualmente voltei para casa e sabia que ela não estava lá. Algo mudou em mim naquela noite. Foi quando decidi intensificar minhas investigações. Eu tentava verificar o telefone dela sempre que tinha chance, mas ela devia estar um passo à frente. As mensagens desapareciam, os aplicativos de textos eram deletados. Eu não podia simplesmente perguntar o porquê, porque isso revelaria que eu estava bisbilhotando. Além disso, sempre tínhamos acesso ao telefone um do outro, então perguntar diretamente pareceria suspeito. Também comecei a perceber que suas redes sociais estavam estranhamente desinteressantes. Como ela estava conseguindo esses trabalhos de gerenciamento de eventos? Suas contas eram tão sem vida. Quase não havia postagens sobre os trabalhos que ela dizia estar fazendo. Era como se ela estivesse encobrindo tudo, mantendo as aparências enquanto escondia o que realmente estava acontecendo. Lembro-me de ter pensado brevemente que minha esposa poderia ser algum tipo de acompanhante discreta. Mas essa era uma suposição boba. Naquele momento, eu estava completamente perdido. Comecei a pensar que a única maneira de sair dessa bagunça seria confrontá-la diretamente. Estava cansado de me esconder e enlouquecer. Mas antes de fazer isso, uma coisa me veio à cabeça. Extratos de cartão de crédito, rastreamento à moda antiga. Eu não prestava muita atenção nas finanças. Para a maior parte, eu deixava que ela cuidasse das contas e das compras, porque simplesmente não me importava em gerenciar esses detalhes. Eu confiava nela. Mas agora encontrei exatamente o que precisava. Não foi difícil notar. Havia cobranças de jantares caros e estadias em hotéis onde nunca estivemos juntos. E não eram despesas de trabalho. Ela tinha um cartão separado para essas coisas. Uma cobrança em particular chamou minha atenção em um hotel que nem ficava na nossa cidade. Era perto do escritório dela, e quando pesquisei, era um daqueles lugares boutique que casais frequentam. Definitivamente não o tipo de lugar para uma reunião de trabalho. Naquele momento, comecei a me perguntar se todas as reuniões que ela tinha ou até mesmo reuniões de trabalho eram reais. Ela estava sempre usando um aplicativo para mandar mensagens para seu colega de trabalho sobre algo muito importante à noite. Quero dizer, ela sempre foi uma workaholic, e eu sempre protestava e tentava fazer com que ela relaxasse. Mas agora era difícil distinguir o que era real do que não era. Eu sabia que o trabalho dela era real e que ela realmente estava ocupada na maior parte do tempo. Mas parecia que ela encobria qualquer outra coisa que estivesse fazendo sob o disfarce do trabalho. E então, de repente, me ocorreu que ela poderia estar me traindo com um colega de trabalho ou alguém tão ocupado quanto ela. Na próxima oportunidade que tive de verificar o telefone dela, fui direto para os aplicativos de trabalho, que não estavam bloqueados de forma alguma. Ela abria o aplicativo em questão mais de 100 vezes por dia, então qualquer tipo de bloqueio teria apenas atrasado tudo. Percebi que ela tinha mensagens diretas com uma pessoa em particular, e a sensação que tive ao olhar era que essa pessoa estava abaixo dela na hierarquia corporativa deles.
Eles estavam tendo conversas muito explícitas, e houve uma coisa que quase me fez jogar o telefone fora em uma conversa onde discutiam suas posições favoritas e como fariam isso na próxima vez. Intercalado com discussões de trabalho de vez em quando. Dói muito ver tudo isso, honestamente. Mas fiquei feliz por ter encontrado. No fim das contas, era a primeira e única evidência concreta que eu tinha. Certifiquei-me de gravar a tela de toda a conversa e enviei as provas para o meu próprio telefone. Precisava garantir que tinha tudo à mão. A gravação foi feita há cerca de 3 semanas, e ela ainda não percebeu nada. Apesar disso, isso deve estar me afetando mais do que percebi, porque até meus filhos notaram. Eles me perguntam se estou bem. E, sim, talvez eu não esteja com a melhor aparência. Não tenho comido ou dormido muito, e provavelmente pareço péssimo. Eles não sabem o que está realmente acontecendo, e não consigo me forçar a contar. Tudo o que consigo pensar é: qual é o próximo passo? É difícil continuar na mesma casa com uma esposa traidora, mas sei que não posso agir impulsivamente porque meus filhos ficarão no meio disso. Continuo pensando neles e no que isso significaria para eles se eu me divorciasse dela. Não se trata só de mim, certo? Eles ficarão no meio disso. E uma parte de mim quer que conversemos sobre isso, mas já sei o que ela vai dizer. Eu nem sei mais o que fazer. Minha mente está girando em círculos, então penso em nos separar e ver no que dá. Não consigo parar de pensar no fato de que temos filhos. Sempre tentei ser um ótimo pai para meus filhos, e ao separar a família parece que estou traindo essa responsabilidade. Não é algo que eu possa simplesmente ignorar. Estamos falando da minha esposa, a mãe dos meus filhos. Tenho pensado em conversar com meu irmão. Ele é advogado e talvez tenha algum conselho útil. Pode me ajudar a decidir o que é melhor. Mas isso significaria expor toda essa bagunça. Ou será que devo simplesmente continuar? Quero dizer, se ela está fazendo a parte dela, talvez eu deva fazer a minha. Tenho certeza de que poderia encontrar alguém para me divertir de vez em quando. Talvez eu possa ter um caso e equilibrar as coisas. Não sei. Isso parece estúpido? O que vocês acham? Edit, ok, ponto justo aqui. Trair de volta pode até me fazer sentir mais igual a ela, mas sempre vou querer fazer mais e mais para garantir que a dívida dela esteja paga. Se vou sair por aí, prefiro fazer isso como solteiro. Além disso, ter meus próprios casos pode criar uma bagunça enorme. Não preciso disso agora. E sim, acho que vou contar ao meu irmão sobre isso, porque preciso de alguém próximo em quem confiar. A atualização. Esses últimos meses foram um completo borrão. Meu irmão foi uma ajuda imensa, e muitos dos comentários de vocês também. Nem sei como cheguei até aqui sem enlouquecer completamente. Meu irmão, sendo advogado, foi direto ao ponto. Ele me disse claramente que ficar nesse casamento não só me destruiria, como também afetaria as crianças, mais do que simplesmente terminar tudo. Ele disse que quanto mais eu demorasse, pior ficaria. Eu não queria acreditar nisso no início, porque quem quer admitir que seu casamento acabou? Mas ele fez um bom ponto, e eu não podia negar. Logo, Sarah poderia manipular toda a situação, uma vez que desconfiasse que eu sabia sobre a traição. Ela era inteligente o suficiente para virar as crianças contra mim e, talvez, até me prejudicar financeiramente. Além disso, eu não precisava continuar com uma mulher que eu passaria a odiar mais e mais a cada dia. Não muito tempo depois daquela conversa, comecei o processo de divórcio. Eu não queria uma batalha legal prolongada, mas sabia que precisava proteger a mim e aos meus filhos. O processo já era doloroso o suficiente, e não podia correr o risco de deixar ela controlar a narrativa. Deixei claro para meu irmão que queria que isso se resolvesse rápido, e ele concordou que não havia motivo para prolongar. Mesmo assim, eu sabia que precisava manter a calma, especialmente com as crianças envolvidas. Elas já eram grandes o suficiente para entender parte do que estava acontecendo. Então, decidi selecionar partes das mensagens que comprovavam a infidelidade da minha esposa, mas que estavam livres de conteúdo explosivo, como os "eu te amo" e "quando vamos nos ver de novo" que vi nas mensagens diretas. Sei que muitos de vocês podem discordar de contar a verdade para meus filhos, ao invés de proteger a imagem da mãe deles, mas ela que vá para o inferno. É melhor que eles saibam desde cedo o tipo de pessoa que ela é. Não queria apenas ser o bom pai que foi traído. Queria garantir que não me tornaria o pai mau por causa disso. Não suportaria se eles me odiassem depois de tudo. Quando chegou o momento, fui direto ao ponto. A empresa de Sarah tinha uma política estrita de não fraternização, e a gestão não podia se envolver com subordinados. Ela sabia disso e falava tanto sobre isso que eu também sabia. Então, precisei usar isso a meu favor. Juntei tudo, extratos de cartão de crédito, e-mails, recibos de hotel. Cada prova que eu tinha. Depois, enviei uma denúncia anônima ao departamento de RH da empresa dela naquele fim de semana. Queria atingir onde realmente doía, o trabalho dela. Sabia que isso a destruiria.
Avançando para a terça-feira seguinte, ela chegou em casa chorando, um choro feio e incontrolável. É claro que fingi não saber de nada. Perguntei o que havia de errado, sabendo exatamente o que estava acontecendo. Ela não disse muito no início, só ficou soluçando, me afastou e foi para o quarto. No dia seguinte, ela me disse que não foi trabalhar e que havia recebido um tempo de folga. Claro, pensei. Não insisti, não briguei. Apenas esperei pelo momento certo. E então, em algum momento da noite, entreguei a ela os papéis do divórcio. Vocês deveriam ter visto o rosto dela. Parecia que ela havia sido atropelada por um caminhão. Demorou alguns segundos para que ela conectasse o drama no trabalho com os papéis que acabará de receber. Ela desabou completamente. Chorava tanto que os nossos filhos vieram perguntar o que estava acontecendo. Foi quando peguei o conjunto de mensagens que montei e sentei com eles. Não adoçei a verdade. Eles já eram adolescentes. Disse diretamente que a mãe deles havia feito coisas terríveis. Escolhi minhas palavras com cuidado, pois não queria traumatizá-los, mas também não ia mentir. Sarah, é claro, começou a perder a cabeça, jogando coisas, gritando comigo, tentando se fazer de vítima, tentando me calar. Eu nunca tinha visto assim, e obviamente as crianças também não, então ficaram extremamente assustadas com tudo o que estava acontecendo. Levei as crianças para o meu quarto, tranquei a porta e esperei as coisas se acalmarem. Depois de um tempo, arrumei as malas das crianças, coloquei no carro e fomos para a casa dos meus pais. Ficamos lá por um tempo, para dar espaço a todos. As 2 semanas seguintes foram realmente brutais. Sarah começou a ligar para todos que conhecíamos para contar o lado dela da história, tentando diminuir o prejuízo dela, dizendo que tudo foi um erro. Achei engraçado, porque eu não tinha contado a ninguém além do meu irmão e dos meus pais, mas ela estava ligando para todo mundo, tentando me difamar e, no processo, se entregando. Quando alguns amigos me ligaram ou mandaram mensagens, eu só enviei as capturas de tela. Tenho a versão sem censura, já que não posso perder tempo discutindo com as pessoas. Então, simplifiquei as coisas para acabar com ela. Nossos advogados ficaram indo e voltando tentando finalizar o divórcio. Fiquei com a casa e com uma parte do acordo, o que foi uma vitória. Consegui a guarda parcial das crianças, que a essa altura não queriam muito contato com ela por causa de todo o drama que ela havia feito, além de uma boa parte das economias dela. Ela tentou lutar contra isso, mas com todas as provas de que ela estava gastando do nosso dinheiro, que era destinado ao cuidado dos filhos, com o parceiro de caso, ela não tinha como se defender. É realmente frustrante que, apesar de seus acessos de raiva, traição e da relutância das crianças em morar com ela, a guarda tenha ficado em 60-40 a meu favor. Isso me irrita, mas o sistema legal é tão tendencioso em favor das mulheres, que tive que aceitar. Não teve muito jeito. Mas, pelo que eu soube, ela aparentemente deixou o emprego não muito tempo depois que tudo veio à tona. Acho que a história toda se espalhou e sua reputação no trabalho foi para o ralo. E, conhecendo o tipo de pessoa que Sarah é, não acho que ela saiu por vontade própria. Ou foi rebaixada ou forçada a sair. Seja o que for, ela não conseguiu lidar com isso e pediu demissão. Isso me deu um pouco de satisfação, apesar de tudo, não vou mentir aqui para vocês. Nos encontramos recentemente em um evento familiar, um dos aniversários dos nossos filhos, e ela tentou agir como se tudo estivesse bem. Mas está claro que ela está lutando. Está desmoronando, e isso me dá o tipo de fechamento que eu nunca pensei que teria. Ver ela lidando com as consequências de suas escolhas é mais satisfatório do que qualquer desculpa que ela pudesse ter oferecido. A vida não está perfeita do meu lado, mas estou mais feliz agora. Pelo menos, não preciso viver com a constante desconfiança nos meus olhos. Esse capítulo está encerrado de vez. E posso focar agora em começar um novo capítulo em minha vida, agora sabendo que não estou mais sendo enganado, e me sentindo muito mais feliz ao lado dos meus queridos filhos. Comentários sobre o relato. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Então, conforme eu acompanhava o relato do OP e tentava me colocar no lugar dele, eu consegui entender o porquê dele considerar por um instante em ficar nesse relacionamento fracassado. Isso foi essencialmente por conta das crianças. Todavia, permanecer em uma situação com tanto sofrimento certamente seria algo incrivelmente desgastante. Não só para ele, mas para seus filhos também. As crianças percebem muito mais do que imaginamos, e tanto é verdade isso, que elas começaram a questionar o motivo do pai delas estar tão diferente e cansado. O OP fez o que ele precisava fazer para se proteger e também proteger os seus filhos, mesmo quando a situação era incrivelmente dolorosa para ele.
Ele foi bastante corajoso ao se posicionar e expor a verdade para aqueles ao seu redor, mesmo sabendo o quão difícil isso seria para a sua família. Acredito que nunca há uma maneira fácil de lidar com uma situação como essa. Mas é evidente que seu foco foi proteger os filhos de manipulações e garantir que eles entendessem a realidade do que estava acontecendo. Eles precisavam saber qual a verdadeira imagem da mãe deles, e ela foi perfeitamente desmascarada. Fiquei feliz em ver também que o irmão dele o apoiou bastante. Por outro lado, foi triste ver que o sistema legal pode ser tão frustrante nessas situações, especialmente com o desequilíbrio na custódia, apesar de tudo o que ele passou e tudo o que ela fez. Mas, novamente, é bom saber que as crianças são grandes o suficiente para ver a verdade por si mesmas, e a relutância delas em estar perto dela disse muito. Parece que o OP está fazendo tudo o que pode para ser o pai estável que seus filhos precisam agora. Acredito que ele já passou pela parte mais difícil, então agora só posso desejar que ele cuide de si mesmo um pouco mais. Mas e vocês? O que acharam desse relato? Gostaria de saber a opinião de vocês nos comentários. Muito obrigado a todos por acompanharem. Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.